Evangelho de Jesus, conforme nos ensinou o apóstolo João, capítulo de número 4, do versículo de número 19 a seguir. Eu vou ler a partir do versículo de número 16 para ficar contextualizado no que está acontecendo anteriormente, tá? Só fazer essa leitura. Disse-lhe Jesus, à mulher samaritana: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Assim sendo, lhe pergunto: nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Eu o sou, eu que falo contigo. Nesse ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será esse porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Feche seus olhos, baixe a sua fronte, vamos orar. Vamos falar com Deus. Ó Senhor, Deus bendito, nós fomos conduzidos pela liturgia para chegarmos até esse momento, até esse ponto, que é o ponto da exposição da sua palavra. Eu lhe peço que eu não venha estragar esse momento, pelo contrário, que o Senhor me use, e ao me usar, todos nós possamos ser edificados pelo Senhor. Nós precisamos te ouvir. Fala conosco, alinha as nossas perguntas, alinha a nossa postura, alinha o nosso interesse e nos dá aquilo que de fato precisamos. Não nos dê o que queremos, nos dê o que necessitamos. Essa é a oração que eu faço e a faço em nome de Jesus. Amém. No último sermão, nós vimos que as necessidades dessa mulher foram todas expostas. Essa mulher não tinha sede apenas. Essa mulher precisava de um realinhamento das suas expectativas, de um realinhamento da sua postura, de um realinhamento dos seus interesses. E o Senhor Jesus, de maneira muito hábil, de maneira solidária, de maneira existencial, de maneira amorosa, se pôs do lado dessa mulher mestiça, dessa mulher samaritana, dessa mulher indigna que teve 5 maridos e hoje vive com um que não é mais o marido dela. Jesus se pôs ao lado dessa mulher e foi passo a passo descortinando aquilo que estava tampando os olhos da mulher e mostrando que, de fato, essa mulher precisava do próprio Jesus. Essa mulher não precisava de marido, essa mulher não precisava de outra coisa a não ser a água da vida, aquela que é oferecida pelo próprio Senhor Jesus, aquela que é o próprio Senhor Jesus. Só que a grande questão do texto é que a mulher, assim como milhares de pessoas nesse mundo, ainda não conhece a pessoa do Senhor Jesus.
E por que eu disse que o erro dessa mulher é o mesmo erro de milhares de pessoas? Ora, porque para muitas pessoas nesse mundo, Jesus é o Krishna, ou Jesus é um espírito evoluído, ou Jesus é um Buda, ou Jesus é um líder revolucionário, ou Jesus é um profeta, ou Jesus é qualquer outra coisa, menos o Filho de Deus encarnado, o Messias prometido. Essa mulher ainda não havia entendido quem Jesus era. Mesmo tendo as suas paixões ordenadas, os olhos dela ainda não haviam sido abertos. Para que nossa reflexão tenha uma direção, tenhamos como tema o Deus que se revela aos homens. O Deus que se revela aos homens. O texto que nós acabamos de ler começa com o confronto que Jesus faz em relação à vida conjugal dessa mulher. Jesus vai chamar a atenção dessa mulher, dizendo para ela: chama o teu marido. Parece que o assunto dá uma guinada, mas na verdade o assunto não está dando uma guinada. O que Jesus está mostrando para essa mulher é que essa mulher não precisa somente de água. Essa mulher precisa realinhar os afetos, saciar as paixões, ter a sede da alma saciada ou ter a sede da alma satisfeita. E quando Jesus diz a essa mulher: chama o teu marido, a mulher tem um assombro da realidade, um assombro de verdade, e diz: eu não tenho marido. Sim, ela não tinha marido, ela tinha se casado 5 vezes, ou não sabemos se ela se casou, mas ela tinha tido 5 maridos. 5 maridos tivesse. Se ela foi viúva dos 5, se ela foi divorciada dos 5, se de fato algum deles chegou de fato a desposá-la, não sabemos. O que nós sabemos é que até para o judaísmo, 5 maridos era um absurdo. O judaísmo permitia até 3 casamentos. 5 era muito. E essa mulher, quando diz não tenho marido, Jesus revela a ela quem de fato ela é e a verdade da realidade que ela está vivendo. Ele diz: 5 maridos tiveste e agora vive com um que não é seu. Bom, diante dessa revelação bombástica, diante dessa revelação que coloca o coração da mulher para bater fora do peito, que expõe a intimidade dessa mulher, ela vai cometer um erro de percurso. Ela vai cometer um erro de jornada. E esse erro está em confundir a pessoa do Senhor Jesus. Veja o versículo de número 19. E antes que nós olhemos para essa mulher com pedras na mão, eu tenho que dizer que eu e você já cometemos esse erro e corre o risco da gente estar cometendo esse erro ainda hoje. Versículo de número 19. A mulher erra quanto à pessoa do Senhor Jesus, dizendo: vejo que tu és profeta. Olha que coisa. Ela vai interpretar o Senhor que acabou de dizer a ela: eu tenho a água da vida para te dar, eu tenho uma água que vai saciar sua sede para toda a eternidade, eu tenho algo que vai te satisfazer para sempre. A mulher fica com a última parte, com a revelação da sua vida conjugal, e olha para o Senhor Jesus e tem Jesus como um adivinho. Os samaritanos esperavam o verdadeiro profeta. Sim, eles esperavam aquele que sucederia Moisés. Mas aqui ela está encarando o Senhor Jesus como alguém que tem algo a dizer e nada mais do que isso. Ela está tratando o Senhor Jesus como alguém ou algo utilitário. Bom, vejo que o senhor é profeta e provavelmente o senhor tem alguma coisa para me ensinar. Vejo que o senhor é profeta e provavelmente o senhor tem alguma coisa para me dizer. Quando ela erra em relação à pessoa do Senhor Jesus, e quando eu e você erramos quanto ou sobre a pessoa
do Senhor Jesus, costumeiramente, nós também erramos em relação às perguntas que a gente faz a ele ou em relação aos interesses que a gente tem nele. Bom, ela achou que ele era um profeta, um adivinho, alguém que revelava as coisas do futuro, do presente e do passado. E diante disso, ela vai saciar outros interesses. Ante a figura do Senhor Jesus, essa mulher vai errar pela segunda vez. Ela erra quanto à pessoa do Senhor Jesus e ela erra em relação à pergunta. E ela vai fazer uma pergunta que, apesar de verdadeira, não é a certa. Irmãos, quando eu e você erramos em relação à pessoa do Senhor Jesus, a gente até pode fazer perguntas verdadeiras, mas elas não são certas. Olha a pergunta que a mulher vai fazer para o Senhor Jesus, porque ela entende que ele é profeta. Olha a pergunta que ela vai fazer para o Senhor no versículo de número 20. Ela vai dizer: nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Qual é a pergunta? Isso daqui é uma elipse. A pergunta está escondida no texto. Qual é a pergunta? Bom, qual é o lugar certo para a gente cultuar a Deus? Essa é a pergunta dela. A pergunta é verdadeira. A pergunta não tem um erro nela. Mas, ao mesmo tempo, ela não é certa, porque Jesus não é meramente um profeta. Se Jesus for um profeta, ele é alguém que tem alguma instrução a dar. Se Jesus é um profeta, ele não só revela as coisas da vida, mas ele pode mostrar uma direção, um caminho. E ela entende isso quase que automaticamente. Ela vai dizer: bom, Abraão, Isaque e Jacó adoravam aqui nesse monte, no Gerezim. E nós, os samaritanos, nos mantemos nos últimos 2000 anos adorando no Gerezim. Nós estamos aqui no mesmo lugar. Mas vocês, os judeus, resolveram adorar em Jerusalém. Qual é o lugar certo da adoração? Qual é o lugar certo do culto? Qual é o lugar certo em que nós devemos prestar o nosso culto a Deus? Pergunta verdadeiríssima. Mas antes de responder essa pergunta, ou do Senhor responder essa pergunta, é necessário entender a fonte desse questionamento. Os samaritanos só tinham os 5 primeiros livros da Bíblia, só o Pentateuco. E no Pentateuco, Gerizim é o lugar mais sagrado. Os judeus tinham o Antigo Testamento todo. E no Antigo Testamento todo, Deus aponta Jerusalém como lugar da sua habitação. Então a pergunta é de cunho teológico. A pergunta é de cunho escriturístico. A pergunta é de cunho social e relacional, porque samaritanos e judeus não se davam. Eu fico espantado, não é com a pergunta é verdadeira, mas ela não tem nada a ver com o que a mulher precisa nesse momento. Mas eu fico espantado com a resposta que Jesus dá. Porque Jesus está diante de uma mulher que está errando. Jesus está diante de uma pessoa que está fazendo perguntas que não tem nada a ver. Está fazendo perguntas que estão fora de hora. E mesmo assim, Jesus não dá um tapa nela. Jesus não dá uma repreensão, ele não repreende essa mulher. Ele não puxa a orelha dela. Ele dá um show na resposta. E olha a resposta do Senhor Jesus. Ela tem 5 pontos, a resposta do Senhor Jesus. A primeira parte, ele diz: os lugares são os menos importantes do culto ou em relação ao culto. Versículo de número 21, ele diz o Senhor Jesus à mulher: podes crer-me que a hora vem em que nem no Gerizim e nem no Sião, nem nos samaritanos, nem nos judeus, nem em Sicar, que é a cidade, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Jesus não está dizendo que vai vir um tempo de apostasia, não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é: o lugar ou os lugares são os menos importantes em relação à adoração. Ele responde a pergunta dela. Olha que coisa magnífica. Porque ele podia olhar para ela e falar: mulher, você jura por Deus, você vai vir com pergunta teológica? Você tem tanta coisa que você precisa, tem tanta coisa que eu preciso tratar com você. Você quer saber de qual é o lugar do culto? Ele podia ter feito isso, mas ele não faz.
Ele olha para a mulher e resolve ensiná-la. Primeira coisa, ele diz para a mulher: mulher, os lugares de culto são os menos importantes. Segunda coisa que ele diz: o conhecimento é melhor do que a localização. Olha comigo o versículo de número 22. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus não está dando uma bronca na mulher, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo aquilo que a Escritura disse, que o Salvador seria descendente de Judá. A salvação viria dos judeus. Mas o foco aqui não é a origem, a fonte genética da salvação. A ideia aqui é o que ele está dizendo. Mais importante do que o Gerizim em Jerusalém é conhecer o que se adora. Mais importante do que o local é saber o que se está fazendo. Um exemplo claro disso. Nós estamos numa igreja cristã, numa igreja evangélica, numa igreja reformada, numa igreja protestante. Se nós sugeríssemos fazer aqui um despacho com frango e com vela, não seria o local adequado, ok? Mais importante do que o local é o que se faz lá dentro, perfeito? É o que Jesus está ensinando. O conhecimento, o que se faz, é mais importante que a localização. Terceira parte da resposta do Senhor Jesus, versículo de número 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A adoração requer compreensão. Então ele diz, mulher, o lugar é o menos importante. Segunda coisa, é necessário conhecer e o conhecimento é maior do que a localização. Terceira coisa, a adoração requer compreensão. Ele diz, a hora já chegou em que o culto, em que a adoração, em que o serviço de louvor ao Senhor não será mais feito por meio dos ritos, mas deverá ser feito em espírito e em verdade. E eu tenho que gastar algum tempinho aqui sobre esse espírito e verdade. Por quê? Porque a compreensão básica, a compreensão comum, a compreensão mais ordinária a respeito desse texto é que em espírito é com o coração e em verdade é com o corpo. Então, como que nós entendemos? Como que o evangélico médio entende esse texto? Adorar em espírito e em verdade é adorar com o coração e adorar com o corpo. Então eu devo adorar com aquilo que não se vê, o espírito, e devo adorar com aquilo que se vê, o corpo. Mas essa interpretação, mesmo tendo um pouquinho de verdade, é inadequada. E por que é inadequada? Ora, porque verdade em todo o Evangelho de João tem a ver com a figura de Jesus. A palavra verdade, todas as vezes que ela aparecerá no Evangelho de João, ela aponta para o Senhor Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando ele diz que a adoração é em verdade, ele está dizendo a adoração é em mim. Não é em você, não é no seu corpo. A adoração deve ser em verdade, naquilo que é a verdade ou a realidade maior de quem Deus é. A adoração deve ser em mim. Essa é a ideia de verdade, a adoração deve ser em Jesus. E a segunda, em espírito, que todo processo de adoração envolve a figura de Deus e Deus é espírito. A adoração, ela é norteada por aquele que é adorado. Não tem nada a ver com o nosso espírito, tem a ver com o espírito de Deus, tem a ver com a natureza de Deus. Então a adoração em espírito deve trazer à tona as questões espirituais. Jesus diz para ela, mulher, os lugares são os menos importantes. Mulher, é necessário ter conhecimento, e o conhecimento é maior, ele pressupõe a localização. Mulher, a adoração sem compreensão não é adoração. A adoração deve envolver as coisas espirituais e a adoração deve ser em Jesus. Mulher, não é você que procura Deus. Quando você adora Deus em espírito, trazendo as coisas do céu, e em verdade, em Jesus, são esses
que o Pai procura por adoradores. E esse é o quarto ponto da resposta. Olha comigo o finalzinho do versículo 23. Porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Olha a inversão do sujeito. Senhor, nossos pais adoraram aqui. O sujeito nós. Vocês adoram lá em Jerusalém. O sujeito é os judeus, o centro da história. Qual é a adoração que Deus aceita? Aí ele muda a conversa, muda a ênfase e diz: me desculpe, não é nem o local e nem você. É o Pai que procura os verdadeiros adoradores. Olha que transformação na conversa que Jesus dá. Não sou eu que venho aqui procurar Deus. É Deus quem procura aqueles que o adoram do jeito certo. Olha que coisa incrível. É o Senhor que sai em busca daqueles que de fato sabem quem Ele é e o adoram no Senhor Jesus. É Deus quem se faz presente, não sou eu que subo a montanha. É Deus que desce para habitar nos verdadeiros adoradores. Então Ele diz para a mulher: mulher, os lugares são os menos importantes. Mulher, o conhecimento pressupõe a localização. Mulher, a adoração requer compreensão. Mulher, o Pai procura os adoradores. E Ele termina dizendo que a adoração aceita deve ser de natureza celestial. Olha como ele termina a história. Ele diz: o Pai é Espírito, Deus é Espírito. Deus não tem essa materialidade que você tem. Deus é um ser eterno, imutável, bondoso, justíssimo. Deus é um ser diferente. E por isso importa que aqueles que adoram a Deus o adorem do jeito que Deus quer ser adorado. Vamos parar um pouco dessa história e vamos aplicar para nós. Meus irmãos, se você apresenta um culto a Deus que não está de acordo com quem Deus é, lamento te dizer, Ele nunca vai aceitar. Pode ser de coração, pode ser sincero, pode ser feito com todo o seu ser. Se não estiver de acordo com quem Deus é, se não for em espírito e em verdade, lamento, Deus nunca receberá a sua, nem a minha, nem a nossa adoração. Mas o assunto não é esse. O assunto não é a teologia do culto. O assunto não é como os homens devem adorar. O assunto aqui não é a relação teológica da adoração. O que Jesus está fazendo aqui é tratando a mulher com dignidade, tratando a mulher com paciência, tratando a mulher com solidariedade, apesar do erro da pergunta e do erro da necessidade. E esse ponto, esse pequeno ponto, nos dá um verdadeiro tapa na face. Porque eu e você não temos mais paciência para a tolice de ninguém. E Jesus nos mostra nesse texto, ele conhece quem a mulher é, ele conhece a si próprio, mas ele trata a mulher com toda a paciência, dá um show de resposta, dá uma resposta de uma profundidade inalcançável, tratando essa mulher com a mesma dignidade. Não se esqueça que no início do texto, Jesus suado, passa a mão no rosto, senta do lado da mulher, fala com ela e pede para ela: dá-me um copo d'água, porque eu tenho sede. Jesus não mudou. Jesus não está impaciente, Jesus não está descontente, Jesus não está irritado, Jesus está lidando com o tolo conforme o tolo precisa ser respondido. E está fazendo isso, tratando a mulher com dignidade e costurando o caminho para levar o evangelho até o coração da mulher. Segunda coisa que nos toca. Se na primeira, se a nossa falta de paciência, a paciência de Jesus nos dá um tapa na face, em segundo lugar, muitas vezes nós não conseguimos levar o evangelho até o coração das pessoas, porque a gente se cansa rapidamente das pessoas e se cansa rapidamente das perguntas que essas pessoas fazem. Jesus não está cansado,
Jesus sabe que a mulher está errada, Jesus sabe que a mulher está equivocada, mesmo assim, ele constrói o caminho. Bom, quando a mulher erra a pessoa de Jesus, tu és profeta, ela erra as perguntas, fazendo perguntas teológicas. E ela não só erra as perguntas, mas ela erra também em relação às próprias afirmações e em relação à postura. Quando a gente erra o Senhor Jesus, quando a gente erra a pessoa do Senhor Jesus, a gente erra as perguntas, mas a gente também erra a postura que a gente tem em relação a Ele. A gente também erra em relação às afirmações. Por que eu estou dizendo isso? Porque para mim, o versículo de número 5, ela interrompe o Senhor Jesus. Ela diz, eu sei, tudo isso aí eu sei. Toda essa história aí eu sei. Eu sei, ela diz, que há de vir o Messias chamado Cristo. Ela interrompe o Senhor Jesus e ela diz, eu sei que o Messias está por vir. Como ela se equivoca em quem Jesus é, ela se equivoca nas perguntas e ela se equivoca na relação. Porque ela acha que Jesus e ela estão em pé de igualdade. Ela diz, espera aí, essas coisas todas eu conheço. Tudo que o senhor está dizendo aí eu já sei. Tem nada de novo nessa sua história aí e tal. O Messias vai vir. E eu também sei que o Messias virá. Eu sei que quando o Messias vier, ele vai explicar tudo isso. Então assim, Jesus, o senhor só é um profeta. O senhor é menor. Não precisa falar dessas coisas. No dia que o Messias chegar, eu pergunto para ele. É isso que ela está dizendo. Ela tem uma postura com ele de arrumar a roupinha e dizer, eu conheço tudo isso. O senhor está perdendo seu tempo. E, aliás, quando o Messias chegar, como ele é maior do que o profeta, eu trato de perguntar para ele. Quando a gente erra quem Jesus é, a gente começa a fazer perguntas que não são as perguntas certas. E a gente começa a tratá-lo em pé de igualdade, como se nós dois fôssemos a mesma pessoa, ou como se ele fosse o cara lá de cima, ou como se ele fosse o amigãozão, ou como se de fato eu pudesse dizer, todas essas coisas que você está dizendo, eu aprendi desde pequeno, não tem nada de novo aí. A gente trata ele com uma certa empáfia e com um certo desprezo. A gente olha para ele e fala, depois. Ela interrompe ele dizendo, eu sei. Para. Outra hora o senhor fala dessas coisas. Aliás, não fala dessas coisas. Há de vir um outro que há de falar. Eu ontem, enquanto preparava o sermão, vi uma frasezinha de Isaac Newton que diz o seguinte, o que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano. E a mulher está fazendo exatamente disso. Ela está diante do oceano, lembra? Ele falou, se você me pedir a água que eu tenho para te dar, você nunca mais tem sede. Ele é o oceano. Ela é um copo d'água. E o copo d'água, ele resolve transbordar diante do oceano. E quando a gente olha para essa mulher, a gente acha que está falando dela. Meus irmãos, desculpa, nós estamos falando da gente. Quando a gente não se relaciona direito com o Senhor Jesus, a gente não sabe quem ele é, a gente chega para ele achando que quem tem algo para oferecer é ele. A gente chega para ele dizendo, bom, eu tenho tantas gotas d'água aqui no meu copo, deixa eu molhar a sua boca. E a gente se esquece que estamos diante do oceano da vida. A gente esquece que estamos diante do mar impetuoso, ou melhor, daquele que criou o mar e daquele que tem autoridade para fazê-lo acalmar. Pois bem, diante de tudo que foi dito até agora, nós poderíamos perguntar, como é que ela não viu? Como é que ela não entendeu ainda? Está diante dos olhos dela, Jesus já disse, pede-me de beber que eu te dou a água da vida. Jesus já havia dito para ela, eu sou aquele que tenho a água da vida. Basta pedir, nunca mais você terá sede. Por que ela não viu? Ora, meus irmãos, porque só vê a realidade de quem Jesus é, só dá ou só é possível ver se Deus se revelar.
Eu e você só enxergamos a realidade se ela for revelada a nós. Se os nossos olhos não forem abertos, a gente vai achar que Jesus é um profeta, a gente vai achar que Jesus é um líder revolucionário político, a gente vai achar que Jesus é o Buda, a gente vai achar que Jesus é o Krishna, a gente vai achar que Jesus é o Emanuel no sentido do espiritismo, a gente vai achar que Jesus é um bom amigo, a gente vai achar que Jesus tem boas palavras, a gente vai achar até mesmo que ele é um bom profeta. Se os nossos olhos não forem descortinados, nós nunca saberemos que Jesus é o Filho do Deus vivo, o Messias prometido. E o que Jesus faz aqui? Bom, aqui ele se manifesta. Olha comigo o versículo de número 26. Quem interrompe a mulher é Jesus, é abrupto. Disse-lhe Jesus: eu sou eu que falo contigo. Do versículo de número 26 até o versículo de número 27 tem um silêncio sepulcral. A mulher deve ter olhado para ele e, fitando nos olhos, o queixo da mulher deve ter aberto e ela deve ter feito assim, ó. Uau! Ela não consegue responder. Perceba, ela não fala mais nada aqui. A revelação é tão poderosa, a revelação é tão contundente, a revelação é tão gritante. E por que eu estou dizendo isso? Ora, porque Jesus vai escolher uma partícula que somente Deus escolheria, que é eu sou. Quando Deus aparece para Moisés, lá na sarça, 1500 anos antes de Cristo, 3500 anos atrás, quando aquele fato aconteceu, Moisés faz uma pergunta muito sincera. E ele diz: em nome de quem eu vou? Tá bom, o senhor está mandando eu ir para lá, para o Egito, e falar que Deus me mandou. Como é teu nome? Em nome de quem eu vou falar? E aí Deus diz: eu sou o que sou, e é o que fala contigo. Eu sou. Um judeu nunca usaria a palavra eu sou, porque só Deus é. Jesus olha para a mulher samaritana e fala: eu sou. A mulher dá 3 passos para trás. É igual Pedro, lá no barco, quando Jesus dá ordem para os peixes, e Pedro veio xingando da praia até o meio do lago. É lógico que ele veio xingando, ele trabalhou a noite inteira, não pegou peixe nenhum. Jesus fala: vamos pescar de novo? Pedro vai dizer: meu Deus do céu, que sujeito chato. Então vamos pescar. Pedro vai xingando, ele é pescador, ele é um homem rude. E lá no meio do mar, Jesus fala com os peixes pulam para dentro da rede, a rede vem para dentro do barco, eles têm que chamar um segundo. Pedro olha para Jesus e diz: lascou. Se ele fala com o peixe, ele ouviu meu pensamento. Pedro gruda no pé dele e diz: afasta-te de mim, porque sou pecador. Pedro revela todo o pecado que estava dentro do coração dele, porque Jesus tinha ouvido toda a conversa que Pedro tinha tido consigo mesmo. É a mulher aqui. A mulher diz: eu sei. Que bobagem. Eu sei de tudo. E o Messias vai vir. Jesus diz: eu sou. Ela dá 3 passos para trás. Ela não consegue falar. E ele não diz só eu sou. Ele diz: o eu sou está falando com você. A cena é da sarça ardente. A cena é de Deus vindo procurar Abraão. A cena é Deus se revelando nos carvalhais de Manre. A cena é de Deus aparecendo e dizendo: eu sou o Senhor. A cena é aterrorizante e a mulher dá de cara com quem de fato Jesus é. Fabuloso o texto. Começa a história com ela dizendo: tu és profeta. Então vamos lá, já que você é profeta, vamos resolver uns detalhezinhos aqui teológicos da minha vida. Adoro aqui, adoro em Jerusalém, preciso saber se o culto funciona desse jeito, daquele. Ela está interessada, perguntas verdadeiras, mas completamente sem sentido, porque ela não está diante de um mero profeta, ela está diante do próprio Deus. Diante do próprio Deus, a gente não fica perguntando que dia que ele fez o planeta, a gente não fica perguntando quantos peixes estão debaixo d'água, a gente não fica perguntando se o culto deve ser de manhã ou de noite, a gente não fica perguntando essas coisas. Diante de Deus, a gente entrega o nosso coração para ele. É isso. A pergunta é verdadeira.
mas completamente equivocada, porque ela está diante de Deus. Diante de Deus é o coração, diante de Deus é a vida, diante de Deus é a mulher e ele. E aqui, tudo se aplana. Mas aí na cena, e aí a cena é fabulosa, na cena vem a turma dos discípulos. Olha lá comigo, versículo de número 27. Neste ponto, e aqui entenda, não é imediato, tá? Jesus fala para a mulher fica quieta, dá 3 passos para trás, fica olhando o Senhor Jesus, tentando achar as palavras, e agora todas as palavras saíram correndo da boca dela. Ela que sabia de tudo, ela que conhecia das coisas, ela que sabia que o Messias ia vir. Agora faltam palavras para essa mulher, e naquele silêncio constrangedor, naquele silêncio em que a alma da mulher está sendo completamente exposta, naquele silêncio em que a vida está sendo colocada diante do Senhor Jesus, chegam a turma dos discípulos. E os discípulos chegam cantando, chegam dançando, chegam nas suas conversas tolas, qual de nós é o maior, qual de nós vai fazer isso, quem de nós merece. E eles chegam com aquelas bobagens todas que só os discípulos têm. E quando eles olham o Senhor Jesus, a primeira coisa que eles fazem é ver um homem e uma mulher. Olha que coisa. Quem está cometendo o erro aqui? Bom, os discípulos estão cometendo o mesmo erro da mulher. Bom, é só um profetinho aí, é só um judeuzinho. E ele está conversando aqui com a mulher, tá tudo errado, né? Será que a gente deve seguir esse cara? Será que a gente deve ficar indo atrás dele? E os discípulos já tinham visto a água ser transformada em vinho. Meus irmãos, o milagre da água transformada em vinho é uma das coisas mais extraordinárias, porque Jesus muda a natureza físico-química da água. Tá? Ele muda a natureza da água. E ele faz com que a água se transforme numa outra coisa. É extraordinário esse milagre. Eles tinham visto esse milagre. Quantos outros milagres eles tinham visto? Sei lá. Eu acho que vários já. Vários. Porque João, que escreveu esse evangelho, disse que se fosse contar tudo que Jesus fez, nem em todos os livros do mundo daria para contar. Nós estamos só no capítulo de número 4 e 1 milhão de coisas já aconteceram na história. Mas os discípulos olham para Jesus e dizem, o judeu falando com a mulher samaritana, suspeito essa história aí, né? Um cutuca o outro e diz, aí, tá conversando. É um profeta conversando com a mulher. Como é que pode um negócio desse? Bom, eles não falam isso. O texto diz que eles não tiveram coragem de perguntar, mas as perguntas foram feitas no coração. Porque fala com ela. Que será que ele está falando? Será que ele não percebe que judeu não conversa com um samaritano? Será que ele não sabe que um homem não conversa com uma mulher? Será que ele não sabe que essa mulher é impura, pecadora? Será que ele não sabe de nada? Bom, meus irmãos, eu disse na escola dominical, conversando aqui, o Pereira fez uma pergunta e eu falei, o Pereira assistiu, o Pereira estava vendo eu escrevendo o texto, né? O Pereira viu o meu 5º ponto do sermão, e é meu 5º ponto do sermão. A nossa tolice é tamanha que se a gente não for relembrado de quem Jesus é, em pouco tempo a gente esquece e começa a tratá-lo como se ele fosse qualquer pessoa. Essa é a grande realidade. Se eu não for lembrado todos os dias que Jesus é Deus, eu vou tratar ele do cara lá de cima, do amigãozão, do profeta, eu vou tratar ele como um caixa bancário, eu vou tratar ele, sei lá, como um cheque especial, eu vou tratar ele como um Deus utilitário, eu estou precisando de algumas coisas que eu trate de fazer, eu vou tratar ele como alguém que tem um copo d'água para eu beber, e simplesmente isso, e acabou. Os discípulos já estavam andando com o Senhor Jesus, e já tinham esquecido claramente que ele era o Filho de Deus. E volto a dizer, lá no no apóstolo Natanael, Jesus já tinha se revelado como Deus logo no início do evangelho. Tanto é que Natanael cai aos pés do Senhor Jesus e diz, Deus meu. Bastou 2 páginas para eles já não saberem que Jesus era Deus. E antes que você taque pedra, você já deve ter tracado pedra na samaritana. Eu te impedi. E antes que as suas pedras sejam arremessadas nos discípulos, volto a dizer, 1 mesinho sem culto, eu e você já estamos tratando Jesus como se ele fosse o cara que precisa me atender na hora que eu quiser e me dar aquilo que eu preciso. Mas quando a gente entende quem Jesus é, esse é o ponto de todo o sermão. Todo o resto foi introdução. Esse é o ponto do sermão, esse é o centro do texto. Quando a gente entende quem Jesus é,
Quando isso fica claro, o que acontece com a gente? Bom, em primeiro lugar, a gente abre mão da nossa própria necessidade. Olha comigo o versículo de número 28. Quanto à mulher, os discípulos estão gritando no seu coração, quem ele pensa que está falando, onde já se viu, é uma mulher samaritana, é uma impura. Eles estão lá criticando na alma, mas e a mulher? A mulher deixa o cântaro para trás. Toda a história começa com uma mulher ao meio-dia indo buscar água porque tem vergonha da sua realidade, do seu estado presente, tem vergonha do seu passado, tinha 5 maridos, agora vive com um que não é marido, não vai buscar água às 8 horas da manhã, que é mais fresco, ela vai ao meio-dia, quando não tem ninguém, para que ninguém a veja. Ela só está nesse lugar porque ela foi buscar água ao meio-dia. Ela foi buscar água. Mas quando ela entende quem Jesus é, a água fica para trás. Volto a lembrar de Pedro na pesca maravilhosa. Pedro traz todos aqueles grandes peixes, larga tudo na praia e vai embora. Por quê? Ora, porque diante de Jesus, nada mais importa. Quando a gente entende quem Jesus é, a gente para de se preocupar com o nosso nome, com o nosso título, com as nossas necessidades. E Jesus foi claro em dizer que aquele que não abandona pai e mãe por amor de mim não é digno de mim. Tudo fica para trás. Tudo. Tudo. A mulher abre mão de si mesma. O cântaro é deixado de canto. A água tirada do poço escorre na terra seca. Todo o esforço de carregar aquilo nos ombros, encurvados do tempo, cravados de sol a sua pele, tudo aquilo é jogado de lado, porque nada mais importa. Mas ela não só deixa as suas necessidades. Olha o versículo de número 28. Quanto a mulher deixou o seu cântaro, quanto a mulher foi à cidade. Meus irmãos, a mulher volta para a cidade. Ao meio-dia, a cidade está apinhada de gente. Ela foge da cidade ao meio-dia para buscar água. Agora ela larga a água e volta para a cidade. Ela não tem mais medo do seu passado. Ela não tem mais medo da sua história. E daí que eu tive 5 maridos, hoje eu não tenho mais. É isso que ela está dizendo. É como se ela gritasse: o meu passado é um lugar que eu não moro mais lá. Ela sabe quem Jesus é. E o passado, dane-se o passado. Agora eu sou nova criatura. Ela entende isso na alma, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu sigo. Essa mulher não tem mais medo. Essa mulher não tem mais vergonha. As marcas da alma dessa mulher, o cheiro de perfume barato no corpo, as camas em que ela se deitou foram todas deixadas para trás, juntamente com o cântaro de água. Diante do Senhor Jesus, toda a nossa vida é ressignificada. E é por isso que na igreja evangélica todo mundo é um bando de ex qualquer coisa. Sim, é verdade. Ela abre mão de si mesma. Abre mão do seu passado e ressignifica a sua história. Quanto à mulher, versículo de número 28, deixou o seu cântaro, foi à cidade e agora ela vai dizer para aqueles homens que olhavam para ela de vez em quando e falavam: e aí, tá livre hoje, benzinho? Essa mulher casou com 5, mora com um que não é dele. Quantos assobios essa mulher tinha? Eu me lembro da canção do Chico Buarque, Taca Pedra na Geni. Essa mulher é a Geni samaritana, meu Deus do céu. E o que essa mulher faz? Ela é boa de apanhar, ela é boa de se deitar, ela é boa de se usar. Não, não mais, não mais. Agora essa mulher vai lá e dizer para todos aqueles homens que assobiavam e de vez em quando colocavam ela num canto qualquer e encoxavam essa mulher, agora ela vai até lá e diz: venham comigo ver um homem que me disse tudo. Venham comigo, não para a minha cama. Venham comigo, não para os meus prazeres. Venham comigo para o homem que sacia a sede de todo aquele que tem sede.
quando a gente de fato sabe quem Jesus é. Não tem pergunta teológica de culto, sabe? Ai, culto é assim, culto é assado, faz isso. Isso é importante, é importante, é importante. Vocês sabem, eu sou um teólogo. É importante isso. Mas diante de Jesus nada tem importância, a não ser quem Ele é, quem eu sou e o que eu tenho que fazer. Diante de Jesus nada mais tem importância. Minha agenda vira em segundo plano. Meu passado é limpo e apagado. Meu presente é ressignificado. E eu me torno um verdadeiro missionário do Senhor. Essa mulher que se escondia dos homens, agora é a mulher que prega para todos os homens. Pensa nisso. Essa mulher que ia buscar água ao meio-dia, agora é uma pregadora de forma extraordinária. E eu não estou defendendo o pastorado feminino, pelo amor de Deus. Não é isso. Mas eu estou dizendo que essa mulher saiu por aquelas vielas, aquelas ruas ardentes, a cidade de Sicar, apinhada de gente, comércio acontecendo, em pleno meio-dia, e ela sai gritando: venham comigo, venham todos, porque encontrei o Cristo de Deus, o Messias prometido, e ele disse tudo que eu sou, e ele disse para onde eu vou. E nós estamos diante aqui do segundo sermão mais eficaz de toda a Escritura. O primeiro sermão mais eficaz é o de Jonas, que diz: arrependei-vos, porque daqui 3 dias todo mundo morre. Um sermão de 1 linha, e aqui nós temos um sermão de 3 linhas, e o versículo de número 30 diz: saíram, pois, todos da cidade e foram até Jesus, no poço de Jacó. O sermão dela foi tão poderoso, que a cidade inteira foi atrás dela. Assim como a história do flautista, só que aqui, não para a destruição, mas para a vida eterna. Sabe que a ordem do texto para a nossa vida deveria ser inversa. Então vamos inverter o texto. Bom, você está diante de Jesus hoje. Para de pergunta teológica boba. Não importa saber se a gente vai para cá ou para lá, essa conversa é tola. Você está diante do Senhor Jesus, mostre seu coração para Ele. Você está diante do Senhor Jesus, larga o seu cântaro, larga a sua agenda, larga o seu trabalho. Irmãos, aconteceu um negócio 3 semanas atrás que eu nunca tinha vivido assim tão rápido. Eu dei uma aula sobre despertamento de missões. E eu falei para os irmãos que a vida que vale a pena ser vivida é a vida em missão. E falei para os irmãos que se a gente largasse tudo e saísse por aí vivendo pelo Evangelho, seria o lugar mais alto que a gente poderia chegar. E disse aos irmãos que isso era o sonho da minha vida e que um dia chegaria o momento de eu meter o pé em tudo e por Oriente Médio e talvez morrer lá. E a aula foi tão impactante, levantou um homem no final da aula e falou assim para mim: essa foi a resposta que eu precisava. Eu falei: que resposta? Ele falou: eu estou pedindo a demissão da minha empresa. Ele tem um cargo de chefia dentro de uma empresa de operação de saúde. E essa semana, 10 dias depois, ele mandou a foto para mim da carta de demissão dele. Ele entregou a carta de demissão, ele entendeu, meu Deus do céu. Diante do Senhor Jesus, a gente entrega a carta de demissão da nossa história. Pouco importa, nada importa. E ao mesmo tempo, Ele importa. E se Ele importa, tudo importa. A ordem do texto é: diante do Senhor Jesus, larga seu cântaro para trás. Diante do Senhor Jesus, larga seu passado para trás. Diante do Senhor Jesus, ressignifica o seu presente. E depois de você estar andando junto com Ele durante um tempo, senta com Ele, aí você esclarece suas perguntas teológicas que nada tem a ver com a própria vida em si. Aí você fica perguntando: aonde que é? É aqui ou acolá? Quem vai salvo? Essa igreja ou aquela? Esse povo ou aquele? Aí você cansa Jesus com essas perguntas e graças a Deus que Ele não se cansa e Ele vai responder tudo para você com uma paciência absurda e com uma profundidade monstruosa. Mas até lá, até chegar o momento das perguntas bobas, saiba que você está diante de Deus. O Jesus que eu estou te apresentando hoje, que está se revelando a você,
É o Jesus eu sou. É o Jesus Deus. O Jesus que está aqui diante de você é Deus. Para com as mesquinharias. Para com as bobagens. Entrega a sua agenda. Joga lá fora. Não é importante. Você não é o centro. Ele é. Joga a sua agenda de escanteio. Para de ter vergonha do passado. Pouco importa o que você fez. Pouco interessa o que você fez. Saia para as ruas, aonde foi sua vergonha, vá lá e proclama o Evangelho. E eu tenho absoluta certeza que se você se encontrou com Jesus de fato, a sua palavra vai ser tão poderosa que a gente vai ter que mudar de lugar, porque um monte de gente vai vir depois de você para ouvir e para ver o Senhor Jesus que é pregado nessa igreja. Com o tempo, você amola ele com as suas perguntas. No céu vai ter cachorro? Aí você pergunta todas essas coisas para ele. Aí você pergunta tudo isso para ele. Ele vai ter o prazer enorme de te responder tudo isso. Mas agora, sem bobagem, você está diante do Rei da Glória. Feche seus olhos, baixe a sua fronte. Vamos orar. Senhor, é abissal o tamanho da nossa tolice. E é descomunal a grandeza da sua paciência. Porque a gente inverte tudo e a gente olha e fala, está conversando com a mulher samaritana. E a gente amola com pergunta que é verdadeira, é importante, mas do que adianta uma boa teologia se nós nos esquecemos de adorar a Deus por quem Ele é e por aquilo que Ele fez em nós? A boa teologia será queimada na volta do Senhor Deus. O que valerá é o que Jesus fez, quem Ele é para nós. E esse quem Ele é não é quem a gente acha que Ele é. Porque independente daquilo que eu pense sobre Ele, Ele continua sendo Deus. Então Deus, que é Espírito, mas que encarnou-se em Cristo Jesus, abre os nossos olhos de uma vez por todas. Não só os olhos da cara, mas os olhos da alma, os olhos do coração. E nos faz entender que diante de Jesus nossa agenda é tolice. Diante de Jesus nossos planos são ignorados. Os nossos projetos, o da mulher era buscar água, os nossos projetos, grandiosos ou pequeninos, nada mais importam. Diante de Jesus, nosso passado não é impeditivo. Diante de Jesus, o nosso presente não é impeditivo. Diante do Senhor Jesus, as nossas incompetências, vergonhas e carências não são impeditivos. Revela-se a nós. O tema do sermão era o Deus que se revela em Jesus Cristo, se revela a nós. A gente está tão cansado de ficar indo atrás de tolice e te perguntando bobagem. A gente está tão cansado de querer saber o que tem na sua mente ao invés de receber aquilo que vem do teu coração. A gente está tão cansado de escolher os teus anéis ao invés de escolher os teus pés. A gente está tão cansado de querer colocar sobre nós a tua coroa ao invés de levar sobre os ombros a tua cruz. A gente está tão cansado de cavar, cavar, cavar e continuar morrendo de sede. Nós te pedimos que nessa manhã, de uma vez por todas, seja saciada a nossa sede. Mata a nossa sede. É isso que eu lhe peço. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém.